gente, como é bom ver vocês aqui com a gente para mais uma edição da super vitaminada Hora do Enem. Hoje é feriado, mas aqui é trabalho, combinado? A recompensa vem no fim do ano, se tudo der certo com a tão sonhada vaga na universidade. Então, bora estudar, turma? Vamos fazer mais uma forcinha, porque as provas estão chegando e eu acredito demais em cada um de vocês. Fiquem de olho nas atrações dessa terça-feira. No programa de hoje, a entrevista é com Fabrício Scheffer. Ele é professor de física e vai falar sobre eletrodinâmica. A teleaula do dia, apresentada pelo Lande Vieira, é de matemática. O tema é análise combinatória. E vamos abrir a janela do Enem para o estudante Ives Viega, direto do Rio de Janeiro. Então chega mais, turma, porque está na sua hora, a hora do Enem. Para você estar tinindo nessa reta final, vamos conversar com o professor Fabrício sobre física. Tudo bem, professor? Bem-vindo à Hora do Enem novamente. Opa, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui na Hora do Enem. E hoje nós vamos conversar com dois assuntos que mais caem também na prova, que é eletrodinâmica e ondulatória. Perfeito. Assuntos, como eu falei da outra vez, que são os top, né, para tu estudar aí nessas últimos dias, aí antes do Enem, tá? Vamos começar aqui falando de corrente elétrica. Pessoal, muito importante definição de corrente elétrica e de intensidade de corrente elétrica, ó, quantidade de carga no tempo, coulombs por segundo. Não esquece que às vezes eles usam, olha aqui, eles usam prefixos miliampere, ó, o Mzinho, 10 na menos 3 ampere, e microampere, que é 10 na menos 6 amperes. Então, fica atento. Aqui, né, a expressãozinha que a gente gosta de memorizar como kit. Quantidade de carga é a intensidade de corrente vezes o tempo. Então, aí tu vai ter uma primeira questão de eletrodinâmica aqui. Esse assunto é super importante. Resistência elétrica. Essa é uma das expressões que está entre as top que mais aparecem na tua prova. Então, presta atenção na resistência elétrica. Nós temos aqui que a resistência elétrica é a razão entre a tensão, U, e a corrente. A tensão em volts, corrente em ampere, é a resistência em ohms. É o famoso U que ri. Tem até um macetezinho aqui. Olha só que legal que é esse esquema aqui. Nós temos o volt é o causador. Está empurrando quem? As cargas, que são os amperes. E a resistência é o quê? A resistência é a oposição, não está querendo deixar a corrente passar, tá? Mas o que é, Fabrício? O que é um resistor? Vocês têm nas casas de vocês resistores, que são o quê? O chuveiro elétrico, estufa, secador de cabelo. Tem uma molinha ali dentro, e essa molinha, quando circula a corrente elétrica, ela libera calor. Vamos dar uma olhada em outra expressão importantíssima da eletrodinâmica, que é a potência elétrica. A potência elétrica, olha só, como é que se calcula? Π, corrente vezes tensão. Então, se tu souber a corrente elétrica e a tensão que é submetido a esse equipamento, tu vai calcular a potência. Tu já deve ter visto aí nos equipamentos elétricos, olha lá, ó, 40 watts. Essa é a potência. Então, e aqui, ó, 127 volts. O que é isso aí? 127 volts é a tensão. Ah, então, Fábio, se eu colocasse aqui 40 watts e ali 127 volts, é assim que eu calcularia a corrente elétrica que circula? Exatamente, tá? Tá ali. Então, com os dados nominais do equipamento, tu vai calcular a corrente elétrica. Agora, voltando ao nosso equipamento aí, esse equipamento é importante, é o resistor. Vai aparecer na tua prova. Eu não tenho a mínima dúvida, tá? Sempre aparece. Todas as provas que te pega têm resistores. Vamos lá, então, analisar esses resistores. O que nós temos aqui? Olha só. Tá vendo ali, ó, aquele filamento da lâmpada, né? Lâmpada incandescente, que nem usa mais agora, né? Tá sendo tirado de circulação em detrimento, né,
em detrimento, não, em vantagem das lâmpadas LED, né, que são mais econômicas, né? Ali, ó, olha aqui um resistor de chuveiro, olha lá um secador de cabelo, pega a energia elétrica e transforma em térmica. Isso se chama efeito Joule. Olha aqui, como se calcula? Já vimos, π para resistores, resistência vezes corrente ao quadrado e tensão ao quadrado por resistência. Muito importante. E agora, pessoal, nós vamos à expressão que mais já caiu em provas de Enem. Esta é campeã. Cálculo da potência. Pode aparecer em 3 partes da física. Pode aparecer na mecânica, na termologia e na eletrodinâmica, 3 partes importantes. Olha só, a potência na física é a razão entre a energia ou o trabalho pelo tempo. Então, se tu precisar calcular a energia elétrica consumida na tua casa, tu vai pegar a potência do equipamento, que nós já vimos, e multiplicar pelo tempo de uso, e tu vai calcular essa potência. Cuidado, aqui é sistema internacional, SI, mas usualmente se usa quilowatt-hora. Então, fica esperto aí para esse cálculo. E para terminar, muito importante, não poderia deixar de falar, pessoal, resistores. Vai estudar resistores, porque vai aparecer, é questão certa. Então, nós vamos aqui falar de resistores em série, a corrente é a mesma e a resistência equivalente é a soma, e também de resistores em paralelo, em que a tensão é a mesma, e olha ali, regrinha dos inversos para fazer, então, o quê? A resistência equivalente. Então, aí estão as dicas de o quê? Eletrodinâmica, certo, Tati? Certo. Vamos lá, então, vamos ver então o que mais? Vamos ver as dicas agora do último assunto. Porque é o segundo assunto que mais cai. É um assunto que, olha, pode estudar que vai aparecer questões. Então, vamos pegar aqui, ó, ondulatória. O que nós temos, pessoal? Elementos da onda, não esquece, amplitude, comprimento de onda importantíssimo, crista, né? Vale. Então, vamos recordar esses elementos e uma das expressões que mais aparecem, olha aí, V lambda F, velocidade de propagação da onda é o lambda, comprimento de onda vezes a frequência. Aí tem um macete também, hein? Tem um macetezinho para a gente lembrar. Vamos, não é muito legal, né? Tem gente que gosta, né? Vamos lamber ferida. Não, é brincadeira, é brincadeira. V lambda F, tá? Velocidade de propagação da onda é o comprimento de onda vezes a frequência. Não esqueça as unidades, tá? Uhum. Essa não é muito agradável como as outras, né, Tati? Então aqui, ó. Mas dá para lembrar. Dá para lembrar, é bom, ó. Aqui em hertz, né, são ondas por segundo, aqui metros e aqui metros por segundo. A gente faz esses macetes para os alunos memorizarem, né, com mais facilidade. Não esqueça, a equação da ondulatória vai aparecer na tua prova. E aí, um resumão. Questão absolutamente certa. Fenômenos ondulatórios. Pessoal, sempre vai aparecer uma questão, é uma questão teórica. Então tem que saber as coisas principais, ó, de reflexão, a onda bate e volta, a refração bate e passa, vai mudar de velocidade do ar para a água, difração vai contornar obstáculos, polarização, tu vai selecionar uma direção de vibração e interferência quando eu tenho 2 ondas se encontrando. Aqui, o que muda e o que não muda em cada um dos fenômenos. Sempre aparece. Não esquece também de estudar acústica. Já teve prova, caíram 4 questões de ondulatória. Então, o assunto é muito, muito importante. Tá aí as dicas do Fábio para a tua prova do Enem. Professor, eu quero te agradecer demais pela participação aqui do Enem. E também, vou daqui, tá? Professor, eu quero te agradecer demais pela sua participação aqui na Hora do Enem e por passar tantas dicas para quem está nos assistindo. Obrigado aí, o prazer foi meu. Boa prova para todo mundo. Abraço aí do pessoal da Hora do Enem. Gente, professor Fabrício participando aqui da Hora do Enem, dando várias dicas de física. O nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem, está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site www.horadoenem.org.br.
O curso é bem intuitivo, ele é prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando o acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a hora do Enem. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia. Hoje de matemática, abordando análise combinatória. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! É o quê? Ah, não, mas mais uma questão de análise combinatória. Ih, tá reclamando de quê, mané? Reclamando do quê? Isso é inútil, serve pra nada. É claro que serve. E se você quisesse calcular de quantas formas diferentes você pode combinar as suas roupas? Contando com essa? Claro, né? 1 fatorial. Não é possível. Você não tem só essa roupa. Tá bom, eu assumo que eu também tenho outra roupa, mas é que não conta pra rapaziada não, porque eu fico meio pleiba. Sacou? Vai que pinta um casamento, um negócio chique aí e tal, eu tenho um blazer. Analisa e vê se não combina. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e cheio de coisas legais sobre matemática. Duvida? O nosso convidado explica. Ele é professor do curso de matemática da USP e um dos coordenadores do projeto Seminário de Coisas Legais, Leandro Auric. É já, porque agora a gente fala de Enem com o professor Kleber Neto. E aí? Professor, a análise combinatória aparece muito aqui no programa. Por que esse assunto é tão importante? Então, na verdade, porque na matriz do Enem, esse tema ele aparece na competência 1. Além disso, também tem relação direta com coisas do cotidiano, né? Na tomada de decisão, por exemplo, que a gente tem na hora de fazer alguma ação do dia a dia. No fundo, a análise combinatória é uma forma de contagem. Na verdade, são métodos de contagem, beleza, né? Que você pode fazer, e para isso você utiliza o princípio fundamental da contagem, que tem o princípio aditivo, o princípio multiplicativo. Então, é uma forma de você evitar de ficar contando 1 a 1. Imagina, se você vai contar um procedimento que tem, sei lá, 3.000 possibilidades. Contar 1 a 1 é algo muito demorado. Mesmo sendo frequente, é um assunto que ainda assusta. Então, como perder esse medo, professor? Exercitando, né? Na verdade, assusta porque, por vezes, as pessoas não têm a melhor ideia para poder resolver o problema. E aí, por isso, demora muito a resolver ou as pessoas não saem do lugar. Então, é exercitando, é fazendo, é percebendo que existem estratégias distintas para fazer determinados exercícios. Bora ver isso no exercício? Bora! Questão 177 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Uma empresa construirá a sua página na internet e espera atrair um público de aproximadamente 1 milhão de clientes. Para acessar essa página, será necessária uma senha, com formato a ser definido pela empresa. Existem 5 opções de formato oferecidas pelo programador, descritas no quadro, em que L e D representam, respectivamente, uma letra maiúscula e um dígito. E aí aparecem todas as opções. As letras do alfabeto, entre as 26 possíveis, bem como os dígitos entre os 10 possíveis, podem se repetir em qualquer das opções. A empresa quer escolher uma opção de formato cujo número de senhas distintas possíveis seja superior ao número esperado de clientes, mas que esse número não seja superior ao dobro do número esperado de clientes. E aí pergunta qual a opção que mais se adequa às condições da empresa. Repare que essa condição final diz o seguinte: tem que ser maior do que eles esperam de clientes, ou seja, maior do que 1 milhão. Não pode ser maior do que o dobro, ou seja, não pode ser maior do que 2 milhões. Então, antes de começar, eu vou escrever isso que eu acabei de falar. Tem que estar entre quantidade, né, de possibilidades de senha, que eu vou chamar de N, tem que estar nesse intervalo aqui.
E aí a gente vai olhar para as opções, que são aquelas que estão na questão. A primeira tem uma letra e quantos dígitos? 5. E aqui são 6 dígitos também. No terceiro eu tenho 2 letras e 4 dígitos. No quarto são 5 dígitos e, por fim, 3 letras e 2 dígitos. Então a gente vai olhar para cada uma dessas possibilidades utilizando o princípio multiplicativo. Na verdade, por quê? A decisão final que a gente tem que tomar é um código, né? Saber quantos são os códigos que eu posso formar com essas configurações. E aí a gente vai dividir isso em decisões menores, que é decidir de quantas formas eu posso escolher essa letra, esse dígito, esse dígito, esse dígito. E como são decisões sucessivas, a gente multiplica ao final. Nesse caso aqui, para letras, como a gente tinha lá no início 26 letras, né, como está dito no enunciado, e 10 dígitos, 10 algarismos, eu vou ter aqui 26 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Ou seja, eu posso juntar isso em 10 elevado a 5. Beleza. Que número seria esse? Seria o 26 acompanhado de 5 zeros. Ou seja, 2.600.000. Já não é uma alternativa válida, porque a gente tem aqui a necessidade de ser um valor entre 1 milhão e 2 milhões. Vamos para a segunda agora. Só são dígitos. Então aqui eu não tenho que multiplicar por 26, é só por 10. Como são 6 aqui, eu vou ter 10 elevado a 6. É exatamente 1 milhão. E a gente não pode ter exatamente 1 milhão de senhas. Maior. A gente tem que ter algo maior do que 1 milhão. Vamos para a terceira. Aqui seria 26 ao quadrado, porque eu tenho 26 vezes 26. Certo. Vezes 10 à quarta, porque são 4 dígitos, né? E aí aqui eu tenho 26 vezes 26, a gente pode fazer rapidinho aqui. Aqui daria 36, 12, 15. Aqui daria 12, 676. Vamos lá. Tô confiando, pessoal. 676 vezes 10 à quarta, esse número aqui é acompanhado de 4 zeros. Certo. 6.760.000. Passou muito. Passou mais do que a primeira opção. A gente tem aqui 10 à quinta, né? Porque são 5 dígitos. Dá muito abaixo, dá 100 mil apenas. Resta a última. Mas vamos garantir, né? Exato. Então seria 26 ao cubo. Certo. Vezes 10 ao quadrado. Como a gente já fez 676, faria a conta rapidinho. 676 vezes 26. Isso dá 17.576. Não é isso? Isso. Que multiplica 100, ou seja, mais 2 zeros aqui, já vou fazer direto. Beleza. Olha quanto deu. 1.757.600. Um número entre 1 milhão e entre 2 milhões. Essa é a resposta certa, letra E. Dá tempo pra gente ver mais uma? Dá sim. Questão 147 do Enem de 2016, caderno azul, primeira aplicação. O tênis é um esporte em que a estratégia de jogo a ser adotada depende, entre outros fatores, de o adversário ser canhoto ou destro. Um clube tem um grupo de 10 tenistas, sendo que 4 são canhotos e 6 são destros. O técnico do clube deseja realizar uma partida de exibição entre 2 desses jogadores, porém não poderão ser ambos canhotos. Qual o número de possibilidades de escolha dos tenistas para a partida de exibição? Então, como eu falei um pouco antes, a gente tem métodos de contagem dentro da análise combinatória e alguns se expressam com esses símbolos que aparecem ali, que são exclamações, que é o fatorial. Certo. Eu posso mostrar para você o que significa o fatorial também, antes da gente passar para a próxima questão. Como a gente vai utilizar isso para resolver a próxima questão, é bem importante que o aluno saiba o que significa um número, chamei de n aqui, um número natural com esse símbolo de exclamação ao lado, que é o fatorial. Certo. Isso significa a multiplicação dele por todos os inteiros positivos menores que ele, até chegar no 1. Certo. Que são os antecessores um dos outros, né? Uhum. Então, por exemplo, o que seria o 6 fatorial? Seria a multiplicação entre 6, 5, 4, 3, 2 e 1. Por exemplo, quando você quer saber quantas são as possibilidades de colocar 6 pessoas em fila. Quantas são as maneiras diferentes de fazer isso?
você tem 6, por exemplo, para escolher. 6 possibilidades para escolher a primeira pessoa, Sim. 5 para a segunda e assim vai. Isso é uma forma de abreviar essa escrita e não necessariamente escrever um número tão grande. Entendi. A partir disso, a gente faz o quê, professor? São 10 tenistas, 4 canhotos, Exato. 6 destros, não podem ter 2 canhotos. Como aí está pedindo para que os tenistas não sejam canhotos, a gente teria quais possibilidades aí? A gente teria a possibilidade de serem 2 destros, um destro e um canhoto. Ou seja, eu não quero que sejam 2 canhotos. Então, a gente vai fazer por um princípio que a gente chama do princípio da exclusão. São vários os princípios que existem na combinatória, né? Mas da exclusão, a gente vai excluir aquilo que a gente não quer. Então, vou fazer primeiro tudo que poderia acontecer e tirar o jogo que teriam 2 canhotos, certo? Então, para isso, como a ordem não importa, a gente utiliza a combinação. Então, como são 10 tenistas, a gente faria a combinação de 10, 2 a 2, que a gente chama. Isso significa, usando fatorial, que a gente teria que colocar 10 fatorial no numerador, que seria o equivalente a colocar 10 pessoas em fila, os 10 tenistas, e depois a gente escolher, né, na verdade, quem a gente quer. Se a gente quer 2, por exemplo, a gente teria que dividir por 8 fatorial, e depois eu explico por quê, que seria assim, eu só vou pensar nas 2 primeiras posições, no 10 vezes 9, na verdade. E depois vou dividir por 2 fatorial, que é a permutação desses 2 caras na primeira e na segunda posição, porque se eu tenho eu e você jogando, é a mesma coisa que você e eu, por exemplo. Certo. E isso aqui nada mais é do que a fórmula da combinação, que é o seguinte, a combinação de NP a P, que diz que é N fatorial sobre P fatorial, N menos P fatorial. Ou seja, aqui ficaria 10 fatorial, que é o N. Certo. P fatorial é o 2. Certo. 2 fatorial. E aqui, N menos P fatorial seria 10 menos 2 fatorial, que é o 8 fatorial. Beleza? Então, essa seria... E eu não vou resolver isso porque você viu que aparecem coisas parecidas ali. Sim. Essa seria a quantidade de... Todos os casos. De duplas que podem existir com as 10 pessoas. Certo. Só que agora eu tenho que retirar a quantidade de duplas que eu posso fazer com 2 canhotos. Com 2 canhotos. E quantos são os canhotos que estão enunciados? Canhotos são 4. Então agora a gente vai fazer a combinação de 4, 2 a 2, para saber quantas seriam as duplas com 4 pessoas. Beleza. Então, seria 4 fatorial. Isso. P é o 2, então 2 fatorial. E aqui 4 menos 2. 2 fatorial. 2 fatorial. Como eu falei que é o princípio da exclusão, eu vou fazer a diferença entre essas duas coisas. Certo. Então vai ser 10 fatorial sobre 2 fatorial, 8 fatorial, menos aquilo que eu não 4 fatorial. Não desejo que aconteça. Show. O resultado seria o valor dessa expressão. Mas repare, foi necessário fazer com as fórmulas para poder encontrar a resposta que está ali na alternativa. Que é a letra A. Que é a letra A. Show de bola, professor. Beleza? Chega mais. Pra galera que ainda tá com dificuldade em análise combinatória, qual é a sua dica? A minha dica é que estude, né, em grupo, que resolva a questão. Eu também recomendo que vá num site da OBMEP. Lá tem um banco de questões e aí você pode colocar o tema. As questões são muito boas. A OBMEP é a Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas. E tem as resoluções também, então é um lugar bem legal para você poder treinar. Você vai treinar, fazer e depois vai ver se está certo. E tem lá as respostas comentadas, acho que é bem legal. E tem a análise combinatória também no Percurso Educativo de Matemática. É só entrar na plataforma e navegar por esse e vários outros temas. tvescola.org.br/percursos. Professor, muitíssimo obrigado, valeu mesmo. Vem cá, matemática chata? Ah, não é nada, duvido. O nosso convidado tá aqui para desfazer esse mito de uma vez por todas. Ele é professor da USP e um dos coordenadores do Seminário de Coisas Legais, só sobre assuntos da matemática. Leandro Auric. Seja bem-vindo. Legal. Professor, conta um pouquinho pra gente sobre esse projeto. Esse é um seminário que a gente faz lá no ICMC em São Carlos, né, principalmente para uns alunos, então é um encontro bem informal, a gente faz sextas-feiras às 13h13, né, para dar aquele clima, ninguém esquece o horário também. Então é um seminário que acontece no meio do almoço, e aí os alunos vão e podem assistir alguma coisa divertida. E o pessoal é pontual? Todo mundo, a gente espera, já o pessoal chega antes, a gente fica olhando o reloginho lá no fundo, esperando dar o horário, 13h13 a gente começa. Vem cá, que tipo de assunto pode ser tema do seminário? Qualquer coisa que a gente, dentro de matemática, acha legal. O que daí o pessoal já, né, que ainda não entrou na faculdade, que ainda não começou a ver matemática, fala assim, duvido que tenha, mas a gente
Em geral, consegue uns temas... Mas todos os assuntos do dia a dia, como é que é? Dá um exemplo pra gente. Vou dar um exemplo. Um seminário que a gente teve um tempão atrás, que foi um que fez bastante sucesso, era a gente trabalhava sobre um problema de você pega uma fase do Mario, do Mario Bros. Opa, coisa que boa. Você fez a fase, vai lá no Mario Maker, alguma coisa assim, você montou a fase. Você acabou de fazer a fase e você pergunta, essa fase dá pra passar ou não? Do tipo, você só fechou o mundo lá e só quer saber se dá pra passar ou não, né? E aí você respondesse essa pergunta, se dá para fechar essa fase ou não, é uma pergunta difícil para um computador. Para um computador conseguir analisar se aquela fase é factível, digamos, ou não, é um problema que a gente chama de difícil para computadores. Então é por isso que a Nintendo não vai chegar lá e falar assim, pode pôr online em qualquer fase, você tem que testar ela antes e conseguir passar para fazer. Porque não é só uma coisinha do tipo, se você fizer um buraco muito grande, que o Mario não consegue saltar esse buraco, é lógico que é impossível. Mas pode ser que é uma coisa do tipo, não, para você fechar essa fase, você tem que quebrar essa parede. Para quebrar essa parede, você tem que pegar essa tartaruga. Mas para pegar essa tartaruga, você tem que quebrar essa outra parede. Para pegar essa parede, você tem que quebrar a outra. E coisa vai assim, e você fala, bom, e agora? Onde é que eu começo? Você não sabe onde é que você começa. Se você conseguisse falar facilmente, dado uma fase qualquer do Mario que você montou, e se ela é factível ou não, e você fizesse isso de uma maneira rápida, digamos, você ganha $1 milhão, inclusive, porque esse problema ele é equivalente a um problema bem famoso de matemática, que tem a ver com P igual a NP, para quem já ouviu esses termos, e assim, é meio surpreendente, mesmo o pessoal da matemática fala assim, então, tipo, e aí eles vão no seminário para entender como. Não, isso chama atenção, o pessoal fica aí imaginando, mas e a matemática? Onde é que entra nisso tudo? Você tem que analisar essas combinações possíveis. Na verdade, o que eles fizeram foi, eles conseguem traduzir um problema matemático mesmo, de verdade, digamos assim, para uma fase do Mario. Então eles fazem um jeito que assim, se você conseguisse resolver a fase do Mario, você resolveria o problema difícil. Entendi. Então é você traduzir aquele problema para dentro da fase do Mario. Tem problemas relacionados a outros campos do conhecimento ou não? Olha, isso é até difícil dizer quando você fala assim que é só matemática pura. Eu vou te dar um exemplo de coisas assim que surpreendem. Por exemplo, que foi até tema de um seminário uma vez. Quando o Turing desenvolveu a teoria sobre computação, não tinha computador. Então, se você estava lá com ele falou lá como é que funciona o negócio, você vai falar, isso é abstrato, isso é talvez ficção científica. E aí hoje, você já tem. E aí o que acontece? Por exemplo, ele já naquela época, ele provou uma coisa, por exemplo, por que a Google não faz um negócio no seu celular que verifica antes se aquele app que você baixou vai dar pau? Porque é impossível. Do tipo, você pode até fazer um assim que seja muito bom, pega a maioria dos casos, mas que resolva todos, é impossível. E ele provou isso antes de ter computador, muito menos celular. Do tipo, então, você vai falar, na época, era alguma relacionada com alguma coisa? Não era relacionada a nada. Mas hoje em dia, é uma coisa que tá no seu bolso. Qual a intenção de se criar esse tipo de seminário? É a ideia de você tentar trazer um pouco essas coisas, porque mesmo no curso de matemática, na faculdade, às vezes você vê aquela coisa desconectada com qualquer outro tipo de aplicação, porque a gente tem uma tendência a explicar as coisas não de onde elas vieram, mas de como hoje em dia a gente já sabe resolver. Por exemplo, você está lá na escola, ensino médio, você vai lá, aprende fórmula de Bhaskara. Então vamos assim, a fórmula de Bhaskara funciona assim, e aí você resolve um monte de conta. Não foi assim que a gente chegou. A gente antes tinha um problema que falava assim, nossa, se eu tivesse um jeito de resolver esse negócio, ia ficar bom. Então você primeiro teve a motivação, Sim. E aí você fala assim, agora você resolver, e aí você vai lá e faz. Só que a gente tem a tendência na hora de explicar, ao contrário, você fala assim, olha, tipo, pega esse negócio para resolver problema. Mas eu não tenho problema, do tipo, então fica essa coisa meio complicada. E como é que vocês garantem que os temas dos seminários vão ser sempre legais? Então, isso também a gente não é meio impossível você garantir. Então, o que a gente faz é assim, por exemplo, quando é um aluno que vai a primeira vez que ele quer apresentar um seminário, ele manda um e-mail pra gente, fala, eu queria apresentar, às vezes ele já tem um tema, às vezes ele não tem um tema. Se ele não tem um tema, a gente tenta sugerir algum pra ele. Se ele já tem um tema, a gente fala, tá bom, vem, ensaia um pouco com a gente antes, a gente dá umas dicas do tipo, melhora aqui um pouquinho, faz isso aqui meio diferente, e aí ele apresenta. A maioria das vezes dá certo, às vezes não tão certo assim, mas assim, nunca dá pra falar assim que deu errado mesmo, assim, porque pelo menos o tema é interessante. Mas já teve alguma situação que ficou tipo, e agora, como é que a gente resolve? Aquele perrenguinho. Já teve seminário assim que no meio eu falei, nossa, isso não tá muito legal, mas em geral esses eram professores que estavam apresentando, quando são os alunos quase mais certeza que vai ser legal mesmo. E quem pode participar? A princípio, qualquer pessoa, do tipo, a gente faz um esquema que é você manda um e-mail pra gente, a gente fala, arruma um horário, às vezes a gente já tem alguns seminários já marcados para ao longo do semestre, porque a gente tenta fazer sempre de sextas-feiras, o pessoal já está acostumado, mas em geral não tem uma fila muito grande, então a pessoa chega pra gente e fala assim, posso apresentar, daí a gente se organiza, por exemplo, agora a gente já está começando a montar
já está quase todos agendados desse semestre, do semestre que vem, então os próximos já vão encaixar para o próximo semestre. A gente nunca teve ninguém de ensino médio lá apresentando. Opa, já fica aí, né? Um convite. Seria interessante, mas a gente já teve várias vezes, porque a USP às vezes organiza visitas de escolas, então a escola vai até o ICMC, por exemplo, para assistir, vai ver como é que é o instituto, vai ver algumas aulas, não sei o quê, e quando a gente tem tempo para se preparar, a gente monta um seminário para as escolas. Então, em geral, já são assuntos mais fáceis de alguém que está no ensino médio compreender. E o evento sempre acontece na USP ou vocês saem para visitar outros colégios e tal? A gente nunca fez visita em colégio, a gente já foi em outras universidades, quando o pessoal às vezes pede, traz um seminário de coisas legais para cá, a gente vai, leva uma apresentação especial, e a gente tem os vídeos no YouTube também. Então, se você procurar seminário de coisas legais no Google, você provavelmente cai no nosso canal, e aí lá tem bastante vídeos. Vou falar que assim, qualquer um que você entra, alguém que está no ensino médio vai entender, mas a maioria deles, pelo menos você vê que coisa que se faz com matemática depois. Você se diverte de qualquer forma, né? Já vê alguma coisa. Pelo menos você vai ter alguma coisa assim, talvez você não vai entender tanto quanto uma outra aula que você está vendo, mas pelo menos a ideia ali é ser divertido em algum sentido. Quais são os próximos passos do projeto? Agora a gente está tentando fazer uma versão que seria a versão escrita do seminário. Então a gente está tentando fazer uma revista que a gente colocou o nome de Acta Legalicus, para fazer um trocadilho com... Acta Legalicus? Isso. Parece legal e parece uma revista matemática bem famosa que chama Acta Matemática. Então a gente criou essa revista. Ela funciona como revistas técnicas de matemática. Então, na verdade, você submete um artigo, alguém vai ler aquilo lá, vai falar se está razoável, se o texto está bom, se está com erros ou não. E, em geral, quando você um pesquisador de matemática faz isso, são outros pesquisadores que vão avaliar aquilo. No nosso caso, a gente está fazendo o quê? O aluno manda para a gente, em geral são alunos que mandam os artigos, a gente manda isso para outros alunos que vão avaliar se aquilo está bom, se aquilo vão dar dicas de como escrever aquilo melhor, mas isso é processo anônimo, então você não vai saber quem é que está avaliando. E daí a gente põe esses artigos no ar. Já tem alguns artigos no ar, então você pode procurar como Acta Legalicus. Esse é até mais fácil para o pessoal do ensino médio descobrir se ele é acessível ou não, porque a gente tem o grau de dificuldade, digamos, de cada artigo, ele é medido em cafés. Se você tiver um cafezinho só, ensino médio, tá beleza. Café. 2 cafés já começa assim, comecinho de faculdade, seria melhor. 3 cafés, aí é melhor estar na matemática já mesmo. Tá, bem dizer, terminando, né, a faculdade. Isso. Entendi. Bom, você sabe que o pessoal que faz o Enem gosta de um mico, né? Ver professor passando mico, então, é uma maravilha. Tem alguma situação assim que você lembra de um professor pagando mico, ou mesmo você pagando algum tipo de mico? Eu já tive várias vezes, porque assim, o aluno que entra na faculdade, ele acha que professor de matemática é aquele cara que sabe fazer conta. Eu não sei fazer conta nenhuma. Como assim? Eu não sei fazer conta. O que eu brinco até com os alunos, matemática é a arte de não fazer conta. Você tenta olhar aquele problema, tentar desviar um pouco dele e falar assim, não, mas se eu fizer isso aqui vai dar trabalho, eu vou tentar fazer uma coisa meio diferente, vou tentar fazer uma coisa diferente. Se você conseguir fazer sem conta, melhor. Então, o que acontece é que às vezes, já aconteceu aula, assim, tô lá da aula do primeiro semestre para os alunos, vou escrever o Bhaskara e eu não lembro o Bhaskara. Do tipo, eu lembro do nome Bhaskara, eu lembro que tinha um B quadrado em algum lugar, eu lembro que... Aí eu tenho que perguntar para os alunos, você dá aquela fingida, né? Você fala assim, pessoal, como é que é o Bhaskara? Vocês lembram? Porque eu não. Mas... né? Vocês lembram, né? Tá, fala aí, em coro. Entendi. Queria um conselho pra galera que tá se preparando e vai fazer o Enem esse ano de 2018. O pessoal, assim, que não gosta de matemática, fala assim, tipo, eu não gosto dessa matéria. Às vezes o que acontece é que tá faltando pra você a motivação pra você usar ela. Vai pra algum problema de uma coisa que você gosta. Por exemplo, vamos supor que você gosta de biologia. Aí você tá lá, vamos fazer um exemplo bem facinho. Pensa assim que você tem uma ilhazinha que só tem 2 seres, um lobo e um coelho, esse é um exemplo clássico que a gente faz em matemática. E aí você tem, população do lobo cresce, vai acabar os coelhos, mas daí porque eles vão comer todos os coelhos. Bom, mas daí depois que acabar os coelhos, os lobos vão morrer porque eles não têm mais o que comer. Certo. Mas se começa a ter muito coelho, do tipo, a vida do lobo fica muito fácil, daí do tipo, pode ser que aí ele para de correr atrás, de se exercitar, então pode ser que alguma hora os lobos morrem porque, tipo, não estão mais saudáveis, né? Ficaram gordos, alguma coisa assim. Então, onde é o equilíbrio? Qual é a proporção de coelhos e de lobos que você deveria ter para esse negócio ficar num sistema que a gente chama de estável? Isso é um conceito bem matemático. E é matemática até bem mais avançada do que você vê no colégio em geral. Mas é matemática, ela tá ali escondida, que você ainda não pegou. Então, às vezes você tá em outras áreas e você perceber que olha, se eu soubesse fazer esse tipo de, vamos chamar de conta, mas é um raciocínio ali que você tem ali escondido, seria bem melhor para mim. E o segredo é que muitas vezes esse raciocínio, ele vem de uma coisa que é matemática. Então eu identifico algo para me motivar e a partir daí eu observo com um olhar mais matemático para resolver esse problema, né? Eu queria saber do seminário. Para quem quer saber do seminário, inclusive, onde busca informação?
O vídeo mais fácil, você procura no Google, faz alguma coisa assim, escreve seminário de Coimbra. Em geral, quando você escreve seminário de Coimbra, já aparece coisas legais. Às vezes aparece o de Coimbra, mas a gente tem mais cliques em geral, então a gente aparece primeiro. E no Janela do Enem de hoje, vamos conversar com o estudante Ives Viegas, do Rio de Janeiro. Tudo bem, Ives? Bem-vindo à Hora do Enem. Tudo bem. Muito obrigado. Obrigada a você pela sua participação aqui conosco. Bom, queria que você falasse um pouquinho, né, dessa sua caminhada para o Enem, porque eu sei que já é o 3º ano que você está aí fazendo a prova e o seu sonho é fazer comunicação social. Me conta um pouquinho de como tem sido a sua história até aqui. Claro, assim como muitos brasileiros hoje, eu tenho que me dividir entre trabalhar e conseguir estudar. Então, assim que eu termino de trabalhar, eu já começo a minha rotina ali de fazer minhas aulas no meu pré-vestibular. Assisto alguns vídeos em algumas plataformas digitais, reforçando, né, meus estudos e umas matérias que eu tenho dificuldade. É bem cansativo, mas eu tô na luta, não vou desistir. Acredito que nosso ensino público do país, ele ainda tem chance de melhorar muitas vidas. Então eu quero ser uma dessas pessoas que vai ter a vida modificada pela educação. Mas já está tendo, né? Pela sua história, pela sua cabeça, eu acho que a gente começa muito por essa parte mental, né? De trabalhar e ter foco para conseguir o que quer. E como que tem sido esse apoio familiar, né, seu principalmente, porque você já passou em outros cursos, mas você realmente quer tentar a comunicação social? Olha, graças a Deus eu tenho um apoio familiar muito bom. Assim, eu não tenho o que reclamar, eu sou privilegiado nessa parte por conta disso. Eu acredito que muita gente ainda não tem um apoio familiar para poder continuar. Acho que não é um motivo de desistir nunca, mas além disso eu me sinto privilegiado, mesmo sendo aluno de escola pública, mesmo tendo todo o meu estudo e basamento vindo de escola pública, eu acredito que eu ainda sou privilegiado por ter uma base familiar boa. Então meus pais super me apoiam, sempre dizem para eu nunca desistir, sempre estar tentando. E graças a Deus eu tenho muito a agradecer meus pais por tudo isso. Maravilhoso. E queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo. Olha, eu vou deixar a mensagem de resiliência. Todo dia, quando você acorda, você aprende alguma coisa. Então aprender faz parte da sua vida. Quando você deixa de aprender, você deixa de viver. Então vamos viver todos os dias com as oportunidades que a vida nos dá. Muito bom, Ives. É um prazer ter você aqui na Hora do Enem. Obrigada pela sua participação e muito sucesso na sua carreira. Você está no caminho certo. Muito obrigado. Quero muito agradecer ao professor Leandro também, que tem colocado aí projetos sociais, o Preto de nota 1000 no Enem. Ele é um professor super incrível, tá sempre dando suporte pra gente. E agradecer a oportunidade de estar aqui contando um pouquinho da minha história. Gente, adorei esse projeto, hein? Vou querer chamar ele em breve para estar aqui na Hora do Enem. Pode chamar, que ele é maravilhoso. Muito bom. Ives, muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço, gente. Tchau, tchau. Não desistam. Exatamente, não desistam. Esse é o Ives Viegas, direto do Rio de Janeiro, participando aqui no nosso Janela do Enem. Então é isso, galera. Hora do Enem tá chegando no fim, mas se você perdeu algum conteúdo durante a semana, se ligue nas nossas maratonas, sempre aos sábados, começa às 13h e domingo é a partir das 6h. E tem ainda o nosso canal no YouTube. Não dá para perder, não é mesmo? Tem sugestões, quer tirar dúvidas? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp. De repente, você pode estar até participando aqui comigo do quadro Janela do Enem. Eu vou adorar receber cada um de vocês. Marque a gente também nas redes sociais através da hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. Quero acompanhar de pertinho como está essa reta final para vocês. Então fiquem ligadinhos e confira também o nosso curso intensivo multiplataforma. Acesse o site que está aqui abaixo e aproveite bastante. Com muita disciplina, fé e esperança, vamos juntos conquistar a tão sonhada vaga na universidade. É muito bom e é um prazer participar desse momento tão importante na vida de todos vocês. No mais, se cuidem, cuidem da sua saúde e fiquem de olho no calendário de vacinação da sua cidade, valeu? Até a próxima, um beijo especial no coração de cada um de vocês e amanhã tem muito mais Hora do Enem com conteúdo renovado para vocês. Um beijo, até lá! Tchau, tchau!